E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco do porquê você corre. Ou na verdade a gente poderia dizer por que você faz o que faz na vida. Quais são as suas motivações reais e sinceras que te movem no dia a dia. Então, por que nós corremos? Por que nós fazemos o que fazemos? Porque se nós não tivermos motivações reais e sinceras, nós vamos parar no meio do caminho. E é por isso que muitas pessoas começam algo na vida e não terminam. É por isso que os finais de ano e os inícios de ano, eles estão sempre cheios de promessa. Não é assim? As pessoas constroem metas. E deixa eu falar uma coisa pra você, não há nada errado em você ter um planner, né? Em você ter um planejamento, em você ter metas que você quer cumprir. Mas essas metas, elas são reais? Elas são sinceras para você? Elas são honestas dentro do seu coração? Elas vão fazer você conseguir fazer aquilo que você quer? Você tá entendendo aonde eu quero chegar? Nesse aspecto, eu tava conversando com uma amiga, e essa amiga geralmente é quem? Chuta aí, chuta aí, chuta aí! A minha editora, ela mesma. Porque esses papos, assim, de corrida, de vida, de evangelho, né? A gente tem conversado e maturado muitas coisas nesse aspecto. E a gente tava conversando sobre, eu tava contando um pouco pra ela, né? Sobre o que me levou a correr a maratona. Quais foram os motivos que me levaram a correr a maratona? E um dos principais motivos foi eu provar para mim mesma que eu conseguia correr uma maratona. Só que correr uma maratona é muito gratificante, mas o processo, ele não é gratificante. Eu vou falar uma coisa para você. Tiveram muitos dias, muitos. Para você entender um pouco do contexto de como aconteceu, em dezembro de 2024, eu me inscrevi para a maratona que eu ia correr em agosto de 2025. Então eu tinha aí por volta de 8 a 9 meses de preparação, mais ou menos, né? Foi o que eu tive. E aí eu combinei com o Rafa, aquele que faz os meus treinos, né? O Rafa da assessoria que eu faço parte, que eu poderia fazer 4 treinos no início do ano, então janeiro, fevereiro, e até meados de março ali eu conseguiria ter 4 treinos de corrida na minha semana. E que depois eu só conseguiria 3 treinos. E eu acompanho, eu assisto, né, algumas pessoas aí no YouTube, eu gosto de me expor a conteúdo de corrida, eu já corro, como eu compartilhei em alguns outros vídeos aqui do canal, eu corro, já vai fazer 15 anos esse ano, então eu gosto, né, de me expor a esse conteúdo. E aí uma dessas pessoas falou assim, é praticamente impossível você fazer um ciclo de maratona com 3 treinos na semana. Queridos, foi o que eu experimentei na minha vida. Jaque, mas você teve ali 2 meses que você fez treinos, né, com 4 treinos por semana. Sim, eu tive, mas não foi a minha realidade sempre. E eu tenho muitas outras coisas na minha vida. E a corrida, como eu disse a você, ela não é o meu ganha-pão. Ela é o meu prazer. Jaque, por que você corre? Sabe por quê? Porque eu amo me desafiar. A corrida pra mim é um verdadeiro desafio. Eu gosto. Eu comecei com pequenas distâncias e eu fui aumentando. E quando eu vi que eu dava conta, eu idealizei. Eu falei, eu posso correr uma maratona. Eu vou correr uma maratona. Eu quero saber como é o gosto de correr 42 quilômetros, 195 metros. E aí eu comecei a trabalhar para isso. Mas sabe por que muitas pessoas não chegam no final? Exatamente por causa do processo. Porque tudo na vida, queridos, existe um processo. Sabe, eu sou, como muitas vezes eu já falei aqui pra você, eu sou uma seguidora de Cristo. Eu amo a Jesus, a minha vida é pautada nos princípios bíblicos, né? E quando eu olho pra vida de Paulo, meu Deus, você vai ver que esse cara, ele tinha motivações reais pra fazer o que ele fazia. Quando você começa a estudar sobre a vida de Paulo, você fica assim maravilhado, você diz, meu Deus, eu preciso fazer mais com a vida que eu tenho, com essa oportunidade que é única, nossa. E aí quando você pega lá em 2 Coríntios 11, ele diz assim, a partir do verso, vou ler para você do verso 23. São servos de Cristo, sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais, trabalhei com mais dedicação. Fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. Acho que você nunca enfrentou a morte, né?
Eu também não. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião passei uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios e com assaltantes. E aí, queridos, ele vem descrevendo várias coisas que ele passou. Então, esse cara aqui, ele tinha muita motivação. Ele era hiper motivado. Eu poderia falar essa palavra com você. Por quê? Porque ele tinha uma razão de ser. Ele tinha um propósito de ser. As motivações de Paulo eram reais e sinceras, que o colocavam em movimento rumo àquilo que ele queria alcançar. Então, será que as nossas motivações, elas nos colocam rumo àquilo que nós queremos alcançar? E eu tô falando aqui de corrida, mas você pode levar isso para sua vida em todos os outros aspectos da sua vida. E aí eu quero te fazer uma pergunta. De quem é o pace que você corre? É seu? Porque assim, eu sou muito a favor, muito mesmo, da gente consumir conteúdo no YouTube, da gente, sabe, ser incentivado por essas pessoas, mas, sabe, a minha vida não é igual à das pessoas que eu sigo. Eu tenho uma rotina de vida, eu tenho, né, as minhas obrigações de vida adulta. Então, eu preciso encaixar as minhas motivações dentro daquilo que eu vivo. Então, por isso que eu te faço a pergunta, de quem é o pace que você corre? É realmente seu? Ou você está querendo correr como fulano, correr como Beltrano, fazer como ciclano? Porque, queridos, nós precisamos entender que a motivação que o fulano faz o que ele faz é dele. E a nossa motivação é o que vai nos mover. E não mover o fulano, ou a motivação de fulano vai mover você ou a mim. Não. Você entende essas questões? Então, motivações reais e sinceras vão fazer nós chegarmos ao lugar que nós queremos chegar. Então, eu estava conversando com essa amiga e eu dizia para ela assim, olha, a minha experiência com a maratona, ela foi maravilhosa no aspecto de dia de prova. Eu corri os 42 quilômetros com a minha mente completamente focada em terminar a prova. Eu sempre treino de fone. Uma vez ou outra eu treino sem, mas eu fiz a prova toda sem fone. Pra você ter uma noção de como eu tava tão focada nisso, de como eu tava tão, assim, ávida por isso, por cumprir isso na minha vida, você entende? Mas eu vou te dizer uma coisa, eu fiz 2 treinos de 30 quilômetros e um treino mais longo de 32 quilômetros, e quando eu terminei o treino de 32 quilômetros, eu pensei assim, meu Deus, como eu vou correr mais 10 quilômetros? Eu tava destruída no final do meu treino de 32 quilômetros. Essa mesma amiga falou pra mim, sabe o que eu gosto? Eu gosto que vocês tenham sempre um quê positivo, né, nos seus treinos. Você sempre fala assim, não, mas eu gostei do treino de hoje. E eu falei, é porque eu levo em conta o conjunto das coisas que eu faço na minha vida. Eu levo em conta tudo que eu faço durante o meu dia e o quanto eu me esforço para estar treinando. Então eu não tô dizendo que os meus treinos são sempre maravilhosos. E eu não tô dizendo que a vida é sempre maravilhosa, que o céu está sempre azul e que é um céu sem nuvens e que o sol está sempre brilhando. Não, queridos, eu também tenho dias nublados, eu também tenho dias difíceis. Mas sabe de uma coisa? Se nós não tivermos motivações reais e sinceras, justamente nesses dias em que o sol não está brilhando, é o dia onde as coisas vão apertar e a gente pode querer desistir. Então, quando eu terminei o treino de 32 quilômetros, eu pensei, confesso a você, Senhor, como é que eu vou correr mais 10 quilômetros? Mas aí eu logo pensei, vai dar certo. Porque você tá muito focada. Então, eu corri os 42 quilômetros sem fone, eu terminei a maratona bem, eu tava muito cansada, é fato. Eu tinha acabado de correr 42 quilômetros, queridos. Eu tava muito cansada, mas eu tinha lido muitos relatos de tipo assim, nossa, no outro dia eu não conseguia andar, eu tava acabado, e isso, e eu mal conseguia subir a escada, e essa não foi a minha realidade. Mas eu tô te contando o quê? A minha experiência. Mas o que eu quero com isso é que você enxergue que ter motivações reais, sinceras, honestas, vão te fazer chegar aonde você quer chegar.
Isso é extremamente necessário, não só para a corrida, mas para tudo, seja no esporte, na musculação, na sua vida como um todo, naquilo que você quer, né? Você ambiciona na sua vida profissional, entende? Então, tudo isso é uma questão de motivação, é uma questão de você ter disciplina. Tipo assim, ler a Bíblia também é uma questão de disciplina. Orar também é uma questão de disciplina. E você faz por quê? Porque você tem motivação. Você entende? Então, a motivação, o motivo para a ação, queridos, vai fazer todo mundo chegar aonde quer chegar. A motivação é um motivo para a ação. É um motivo. Ela não é um sentimento. Ela não é uma euforia. Ela não é uma coisa, nossa, hoje estou muito animado. Irei fazer aquilo que eu preciso fazer. Nossa, hoje eu não tô animado. Nossa, hoje eu não vou fazer nada. Não, queridos. Sabe por quê? Porque, por exemplo, o que leva você a acordar todos os dias para ir trabalhar? Sabe o que leva você a acordar todos os dias para ir trabalhar? É o dinheiro na sua conta. Se você não for trabalhar, o que vai acontecer? Você não vai receber. Não é simples? Senão a conta não fecha. Senão você não paga a conta. Entende? Então, a motivação, ela não é, quando eu tenho vontade, é porque eu tô muito animado. Não. A motivação é o motivo. O porquê você faz o que faz. Se você não tiver motivos reais para tudo que você aplica na sua vida, e aí você pode refletir o que faz sentido para você nesse vídeo, né, que a gente está gravando hoje, é nisso. Quais são os motivos que eu tenho para me exercitar? Quais são os motivos que eu tenho para correr? Quais são os motivos que eu tenho para trabalhar? Quais são os motivos que eu tenho para investir? Quais são os motivos? São tantas coisas que a gente pode pensar na vida como um todo. Você entende? Então, a motivação vai te tornar uma pessoa constante, uma pessoa disciplinada. E não porque você é muito disciplinada, você vai fazer as coisas. Sabe por quê? Porque quem tem motivação faz sem querer. Eu acabei de dizer a você aqui que, olha, eu perdi as contas de quantas vezes eu não estava a fim de treinar. De quantas vezes nesse processo da maratona eu estava me sentindo cansada. Eu falei, sabe de uma coisa? Hoje eu tô muito cansada. Meu Deus, hoje eu mereço descansar. Não é assim que a gente fala? Não, mas eu mereço. Mas essa semana eu dei o melhor de mim, eu mereço. Querido, sabe o que você merece? Sabe o que você merece mesmo? É chegar no fim e saber que você realizou tudo aquilo que você queria. Isso é o que você merece. É o que todo mundo merece. É você ter um motivo para ação em tudo que você faz na sua vida. E sabe, quando você tem, eu tenho os meus princípios que são pautados na Bíblia, e quando eu olho novamente para a vida de Paulo, eu preciso fazer mais. Eu preciso fazer aquilo que o meu Senhor quer que eu faça. Eu preciso ter motivos reais que me façam levantar todos os dias para ler a Bíblia, para ir trabalhar. E eu volto a dizer a você, não é porque eu não tenho dia difícil. Não é porque eu não tenho dias que eu não tenho vontade. Eu tenho. Igual a todo mundo. E sabe o que eu faço nos dias difíceis? Eu relembro os motivos do porquê eu faço o que eu faço. Eu sei, às vezes parece uma coisa de você olhar pra mim e falar assim, Jaque, mas às vezes é difícil. É difícil, eu sei, é desafiador. Mas sabe de uma coisa? Vale muito a pena. Então, eu gostaria mesmo que você pensasse agora, durante esse vídeo, ou na hora que ele acabar, você até anotar. Nossa, quais são os motivos que me fazem fazer o que eu faço? E aí, se você se percebe desanimado, desmotivado, você colocar também nesse papel, né? A partir de agora. O que pode me motivar? Sabe? Porque senão você e nós vamos desistir ao longo do caminho, se nós não tivermos um motivo para a ação. E nós precisamos entender que todos nós, sem exceção, queridos, todos nós existimos com um propósito. Sabe de uma coisa que eu acho linda na criação da humanidade?
Deus, ele não criou você e depois ele pensou, deixa eu ver o que o fulano vai fazer. Não. Ele criou um propósito e aí ele disse, nossa, agora eu vou criar o fulano e fulano vai cumprir isso aqui muito bem. Se você está assistindo esse vídeo aqui, saiba que você tem um propósito. Então, se você tem um propósito, você pode ter motivos reais e sinceros para viver uma vida motivada. Alegre para cima. Lembra, dias difíceis eles vão acontecer. E aí, esses motivos reais vão fazer você levantar da cama, você ir correr, você ir treinar, você ir trabalhar e você vai entender o porquê você faz o que faz. Então, se esse vídeo foi proveitoso para você e eu espero que tenha sido muito, já se inscreve no canal se você não é inscrito, curte, comenta, compartilha com todo mundo, porque eu tenho certeza que alguém vai ser muito edificado, abençoado, vai crescer muito com todo esse conteúdo que a gente compartilhou aqui hoje com você, tá bom? Até o próximo vídeo.